Eu acho que a principal característica que ultimamente está me assustando é ver como boa parte dos brasileiros são contrários à liberdade de expressão. E apoiam perseguições a pessoas que falam ou comediantes e tal. Eu achei que ia ser uma coisa meio... Tipo, é óbvio que é errado perseguir alguém porque ele falou algo. Mas não é. Eu percebi que aqui esse conceito ele não tá muito bem resolvido, muito claro, né? Nossa, esse é um grande ponto, porque a gente sempre imaginou que, como o brasileiro é meio anárquico e faz piada de tudo, que isso era natural, era uma característica nossa, mas você vê que o discurso autoritário, nesse caso específico, muito do politicamente correto, como ele pega e ele... Mas aí eu acho que é uma coisa muito da elite. Eu acho que assim, é muito de cima pra baixo. E quem compra, tá comprando porque é influenciado a isso. Que é o caso da Tabata. A Tabata, assim, é uma deputada que não tem uma ideia própria. Todas as ideias dela são ideias que imitam coisas que já acontecem nos Estados Unidos. E ela é representante desse pensamento progressista de elite que chega aqui como um iPhone, né? Ele é um produto importado e que te dá algum status. Então você fingir que você... agora eu fui defender aqui os capacitistas, então prendam aquele humorista. Ela acha que ela está sendo virtuosa, ela acha que aquilo é mais do que virtuosa, é moderno, é bacana agir dessa forma, porque é assim que a elite norte-americana age. E aí as pessoas começam a imitar, porque elas têm essa mesma coisa, que é um problema nosso que a gente tem, de achar que o que é importado é melhor, de achar que elas estão se tornando melhores ao imitar últimas tendências de alguma besteira que vem pra cá. E as pessoas vão dizer, macaqueando esses comportamentos, né? Mas é louco porque lá não é assim que funciona essa questão da liberdade, principalmente do comediante de falar. Lá não tem político perseguindo o comediante. Não tem político, mas assim, a gente tem o Chapéu foi muito perseguido. Mas aí é a pessoa falando, né? Isso não é usado pelo Estado, né? Pra afetar de fato a vida do Dave Chappelle, por exemplo. Sim, isso é um belo ponto teu. De fato, não. Mas a sociedade americana, ela está atacando a ideia de liberdade de expressão com muita intensidade. Os campos universitários nos Estados Unidos, das grandes universidades, praticamente eliminaram a ideia de liberdade de expressão, a ideia de dissenso. A imprensa americana também eliminou. Acho que como eles têm uma tradição política liberal muito antiga e muito sedimentada, vamos dizer, o sistema político ainda não avançou nisso. E como essa tradição aqui não é forte, eu acho que aqui o sistema político absorve e já começa a fazer com uma facilidade enorme. Mas eu acho que esse problema tá maior lá do que aqui. Tu acha? Eu vi um post do Maurício Meirelles esses dias no Instagram dele, que ele fez uma piada usando o TDAH. Uma bobagem que ele escreveu lá. E aí ele printou um comentário de um cara dizendo que comediantes, pra ele, são iguais aos bandidos. E eles têm que começar a ser punidos como bandidos. Tipo, um cidadão escrevendo pro cara, dizendo que o Maurício Meirelles tinha que ser tratado como um bandido por ter feito uma piada com TDAH. Então, tem uma coisa esquisita acontecendo aí, estranha. E hoje eu recebi também um comentário num vídeo meu sobre liberdade de expressão e tal. O cara falou mais ou menos assim também. Ele disse que as piadas geram o menino entrar na escola e fazer uma chacina. Ele fez uma ligação assim. Então, se o cara tá enxergando assim a situação, é óbvio que precisa existir uma censura, né? Na cabeça dele. Sim. Então, eu tô achando meio estranho o que tá acontecendo agora em relação a esse assunto. Tá bem esquisito. É que eu acho que isso também está acontecendo no debate no primeiro mundo, nos Estados Unidos também. Mas, novamente, a natureza do que acontece aqui é sempre mais tosca, mais selvagem, mais... É uma versão... Aqui é sempre uma versão piorada do que acontece lá. Né? Você tem uma classe política que é autoritária e que acha natural e virtuoso você meter o Ministério Público... Porque o caso da Tabata, ela vai atrás do Bruno... Ela mete o Ministério Público, mas ela mesmo manda pra imprensa a denúncia, porque ela vai ganhar likes com isso. Porque ela imagina que, que legal, tô pegando bem aqui, ei, manas, olha o que eu fiz. E vai ter pessoas, teremos pessoas que vão lá, a Tabata mandou bem, e muitas acharam ali no universo dela que ela mandou bem. Mas eu tendo a achar que isso como um comportamento organizado, isso acontece de forma top-down. Isso eu acho que é uma importação, que é uma moral importada. Essa moral da vítima que não pode ser nunca atacada é uma moral que nós não tínhamos. Então é uma moral importada e é uma moral que está sendo levada pra galera. Então toda importação, até tem uma coisa que é engraçada: quando você compra um carro importado, as montadoras chamam de tropicalização, que na prática não tem tropicalização nenhuma. Eles arrumam
deixa uma mola mais macia pra cair no buraco do carro e tal. Deixa o carro mais tosco. Tem que piorar o carro pra andar no Brasil. Exato. E é o que acontece, eles tropicalizam o politicamente correto e ele vem pra cá dessa maneira. Agora, assim, uma pergunta. E se não houvesse politicamente correto, mas houvesse redes sociais e a gente pegasse o brasileiro pré-politicamente correto? Será que ele seria também autoritário ou queria calar humoristas? Essa é uma pergunta boa. Talvez fosse, a gente nunca soube. Pois é, quando o Twitter começou, o início do Twitter, eu lembro que essa plataforma era só pra fazer piada, era todo mundo largando piada lá. Pessoas anônimas, influencers, youtubers. Era basicamente um caderno de rascunho de pessoas testando as suas piadas. Eu lembro disso, era só piada, e o cara que fazia uma piada boa bombava o tweet dele e todo mundo compartilhava. Aí isso foi mudando e agora virou parece uma igreja lá, né? Tem as normas do que pode falar, do que não pode. Isso aqui é errado, você tá errado, você tem que ser cancelado. Mudou completamente o jeito que a rede social, que essa rede social específica funcionava. Então, pré-politicamente correto, o brasileiro mandava bala, fazia piada pra caralho de tudo quanto é coisa, e trocadilho, e via notícia, fazia piada, e todo mundo. E era um comportamento que tava todo mundo se divertindo, se alegrando com aquilo. Sim. E de repente, pum, mudou. Eu tendo a achar que é isso. Que vem lá de fora essa... Isso, e eu tendo a achar que você tá certo nisso, que o brasileiro tinha um comportamento naturalmente anárquico. Porque a gente sempre lidou com a ofensa ao outro e com a piada ao outro de uma maneira muito engraçada e muito natural. Que não é assim entre os americanos. A gente nunca teve, até os americanos, até a gente importar dos Estados Unidos essa coisa do shooter na escola, as pessoas se zoavam mutuamente e nunca foi tão dramático igual é pra eles. A separação do loser e do winner que eles têm na escola. E tem uma coisa assim, talvez, do puritanismo norte-americano, enfim, que nunca foi a nossa característica, né? A gente sempre foi muito tóxico, e essa toxicidade boa, tóxico no sentido de se zoar pra caralho, e nada é canônico, tudo é passível de ser muito zoado. Sim. Isso fosse uma característica bem positiva nossa, que pra mim foi a característica da minha infância. Nada é sagrado. Nada é sagrado, tudo é zoável. E agora várias coisas são sagradas, né? E assim, elas nem merecem ser sagradas. Tudo pode ser alvo de piada. É que antigamente quem ficava brabo eram os conservadores, né? Sim. Se fazia uma piada de Jesus, isso, ou sei lá, do marido que traiu, não sei quem, se fizesse uma piada em relação a isso, inclusive os conservadores que usavam esses argumentos da liberdade de expressão pra calar pessoas lá nos Estados Unidos, né? E aí aconteceu uma mudança muito estranha, que agora na maior parte os esquerdistas agem como esses conservadores do passado, né? Isso, se for lembrar, tinha um caso que foi muito grande, acho que envolveu a banda Twisted Sister, que era a Tipper Gore. Tinha uns políticos conservadores que queriam que colocasse um selo, que até hoje acho que existe esse selo, que é Parental Advisory Explicit Lyrics. Exato. E pra avisar que tinham letras que falavam besteira. E aí também houve todo um debate que os caras queriam ficar, esse disco tá falando tal coisa. Que era um debate... Beatles também era proibido, né? Alguém tentou cancelar Beatles na época. Eu imagino que deve ter, ainda mais que o John Lennon falou que era mais conhecido que Deus. Pô, sempre teve movimentos assim, conservadores carolas que sempre quiseram brecar essas coisas, e isso era comum nos Estados Unidos. Eu acho que aqui não. Aqui a gente olha o humor e as coisas que eram faladas na TV nos anos 80, cara. O Brasil tava muito na frente, cara. Mas aí os caras falam, é aquele passado horrível que a gente vivia aqui, de preconceito e não sei o que. Esse é o argumento dos caras, né? Ainda bem que a gente não tá mais assim. Eu já vejo que devia ser o contrário, a gente devia adicionar grupos a serem zoados, né? Porque a grande reclamação, eu acho justa, só se batia nos mesmos grupos nas piadas. Só que ao meu ver, ao invés de excluir a possibilidade de fazer piada com esses grupos, adiciona todos os outros que a gente não tá fazendo piada. Exato. E vamos juntar todo mundo nesse bolo. Mas fez o movimento contrário, né? De para de fazer piada de qualquer pessoa. Sim. No país do carnaval. E que é bizarro, cara. Eu volto a falar assim, o Arthur, na época do cancelamento lá da Ucrânia, o Arthur foi cancelado com argumentos moralistas no meio do carnaval. As pessoas estavam tweetando, xingando o Arthur, sei lá, peladas no meio do Rio de Janeiro. Deram 2 trepadas no dia. Olha essa putaria que ele mandou no áudio aqui. Falei assim, cara, isso aqui é uma loucura, cara. O Brasil vai comigo com moralismo sexual agora, em cima de vamos se fuder, velho. Foda.